de Carlinhos, mamãe saiu dos stories de Carlinhos, João. E a Maga Vai olhar, meu filho, vai olhar, mamãe venceu, meu filho, independente de qualquer coisa. Mamãe deu certo, meu filho deu certo. Vai olhar, mãe, bota aí nos stories de Carlinhos. Meu Deus. Ai, tô passando mal. Vai olhar, mulher. Você já parou pra pensar até onde uma pessoa pode ir só pra aparecer na internet? Nos últimos tempos tem reverberado bastante em todos os lugares dessa e de outras redes trecho de coisas absurdas que uma galera faz só pra aparecer nos stories do Carlinhos Maia, que é um influenciador gigante, gente. Ele criou o Rancho do Maia, que é uma mistura de reality show, culto à personalidade e palco de humilhações públicas que movimentam milhões de cliques. Mas o que realmente está por trás desse espetáculo? É entretenimento, oportunidade ou exploração? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Agnes e você está no Olha Só Que Papo. Por aqui a gente fala sobre empreendedorismo, trabalho e educação. E de vez em quando também rola uma fofoquinha, porque a gente que trabalha também precisa de um entretenimento, né? Então, se você chegou até esse vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Afinal de contas, isso não tem custo nenhum para você e é a melhor maneira de fortalecer o meu trabalho, levando para cada vez mais pessoas, certo? Bom, gente, o Rancho do Maia é um reality show diferente de tudo que a gente está acostumado. Isso porque ele é transmitido diretamente pelo Instagram do Carlinhos e reúne desde pessoas completamente anônimas até influenciadores em ascensão e subcelebridades que buscam um novo espaço na mídia. Porque a gente sabe que as subs precisam sempre estar em evidência para não cair no esquecimento, né? Afinal de contas, o que elas fazem de relevante? Nada. Durante dias, esses participantes vivem juntos em um ambiente que mistura festas, jogos e eliminações, sempre sob os olhos atentos de milhões de seguidores. A proposta é simples, mas poderosa: transformar a vida comum em um espetáculo. O Rancho do Maia se tornou uma espécie de Big Brother improvisado, só que comandado pelo Carlinhos Maia, que dita o ritmo, cria as dinâmicas e é ele que decide quem ganha destaque nas edições. Na verdade, não são edições, né? Não tem edição. Ele simplesmente filma e vai jogando tudo lá nos stories dele. Ele é o Boninho! 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 Que delícia! Ai, que delícia! Me chama que eu vou! O grande apelo tá justamente aí, a promessa de fama instantânea. Para muita gente, entrar nesse universo é a chance de aparecer para o Brasil inteiro da noite pro dia, ganhar seguidores, contratos e visibilidade digital. O Rancho se tornou uma vitrine para quem tá disposto a qualquer coisa em troca de atenção. E quando a gente olha para a realidade brasileira, isso faz ainda mais sentido. Aqui, a chance de uma pessoa nascer pobre e conseguir mudar de classe social ao longo da vida é de apenas 2%, gente. Ou seja, 98% dos brasileiros nascem e morrem na mesma condição em que vieram ao mundo. Diante dessa falta de mobilidade, aparecer no Rancho do Maia pode ser visto como uma oportunidade, mesmo que seja para conquistar seguidores e fechar publis simples de plataformas de jogos ou de comércios locais. Para muita gente, isso já representa uma chance de melhorar de vida que dificilmente teria em outro caminho. O rancho se tornou uma vitrine para quem está disposto a qualquer coisa em troca de atenção. Mas nem tudo é festa. O Rancho do Maia é também marcado por várias polêmicas. Já aconteceram expulsões de participantes depois de agressões físicas, discussões pesadas e até ameaças em frente das câmeras. Outros convidados simplesmente desistiram e foram embora, alegando desconforto com a forma como funciona o reality e com o ambiente criado. Porque assim também, né, gente? Tem gente que aceita ir pro rancho, só que existem influenciadores que já têm um número maior de seguidores.
E, como eu falei antes, o Carlinhos Maia que dita o ritmo de tudo. E às vezes, se uma pessoa... Gente, ego de influenciador é uma coisa que precisa ser estudada pela NASA, né? Às vezes a pessoa já tem uma plataforma grande lá, um número de seguidores grande, e percebe que ele tá sendo preterido de alguma forma, ele já, como não deve... Eu imagino que não deva ter contrato, como existe com a Globo, tal, no Big Brother tradicional, que existe, então a pessoa simplesmente pega as coisas dela e desiste e vai embora. Além disso, alguns quadros e falas do próprio Carlinhos geraram críticas porque tocam em temas religiosos e culturais de forma considerada desrespeitosa. Eu, particularmente, acho extremamente desrespeitosa a forma com que ele fala de religiões que não são cristãs, né? Mas, enfim. A maneira com que ele lida com os fãs e participantes também chama atenção. Muitas vezes ele é ríspido, coloca pessoas à prova de forma humilhante, deixando claro quem manda naquele território. Há quem diga que ele é espontâneo e diz o que vem na telha, e que isso é humor. Eu, particularmente, discordo, mas com certeza tem muita gente que gosta, porque tem muita gente que consome esse conteúdo, né? Como eu falei antes, o Carlinhos, ele é o influenciador aqui, um dos maiores influenciadores do nosso país. E essas situações não apenas alimentam a audiência, mas também levantam questionamentos sérios sobre os limites do entretenimento e até onde alguém deve ir em busca de visibilidade. Um dos pontos mais discutidos em torno do Rancho do Maia é justamente o que as pessoas fazem para chamar a atenção do Carlinhos Maia. Tem fãs que montam histórias cheias de emoção, às vezes exageram, gente, o povo é fanfiqueiro mesmo, inventa umas histórias assim que a gente nem sabe se realmente são verdade na tentativa de se destacar. Outros produzem vídeos e conteúdos de maneira forçada, sempre na intenção de aparecer. E também existem aquelas pessoas que aceitam se colocar em situações constrangedoras ou até mesmo se humilhar em público, na esperança de ser escolhidos para participar do rancho. E a lógica é clara: quanto mais alguém se expõe, quanto mais gera polêmica ou chama atenção, maior a chance de ser visto. E quanto maior o sacrifício ou constrangimento, maior a possibilidade de viralizar. As pessoas comentam, compartilham e ajudam a espalhar, porque existe uma curiosidade quase que irresistível em ver alguém ultrapassando os limites em busca de fama. Se existe algo que chama a atenção do público, é aquilo que desperta emoções fortes. A história mostra isso desde a Roma Antiga, com as arenas de gladiadores, até os enforcamentos em praça pública na Idade Média. O espetáculo sempre foi construído em cima da dor, da vergonha ou do risco. E hoje não é diferente. O feed das redes sociais virou a nova arena. Quando alguém é exposto, criticado ou ridicularizado diante de uma plateia, a gente não está apenas vendo um momento constrangedor. A gente está participando de um ritual coletivo. O filósofo Michel Foucault já dizia que a punição em público servia para reafirmar a ordem social. Em outras palavras, assistir alguém ser humilhado não é apenas entretenimento, mas também uma forma de a sociedade lembrar o que considera aceitável ou não. E além disso, existe também um componente psicológico conhecido como Schadenfreude. Eu não sei se é assim que pronuncia essa palavra, porque é uma palavra alemã que descreve o prazer em observar a queda do outro. Não é bonito admitir, né? Mas é humano. Ver alguém tropeçar ou se expor pode até gerar uma sensação de alívio, como se a gente dissesse: olha, pelo menos não fui eu. E nas redes sociais, esse efeito se multiplica, porque o anonimato dá coragem. A massa cria a sensação de que todo mundo está autorizado a rir, a apontar e a comentar sem pensar nas consequências. E é por isso que tantas pessoas compartilham, debocham ou se unem para amplificar esses episódios. O sofrimento de um vira a diversão de milhares. E no fundo, a humilhação pública chama atenção porque mistura tudo o que o ser humano sempre buscou num espetáculo: emoção, drama, comparação de status e reafirmação de regras sociais. A diferença é que agora essa praça pública está na palma da nossa mão. E o Carlinhos Maia entende muito bem, gente, como funciona essa dinâmica. Ele
é como o apresentador de um jogo em que a regra principal é chamar atenção a qualquer custo. Quando ele coloca os fãs dele em situações extremas, ele reforça a hierarquia. Ele tá no comando, no centro do palco, e todos os outros apenas disputam a sua aprovação. Só o gesto dele de escolher quem entra e quem fica de fora já cria uma relação de poder, onde a gratidão e a devoção se misturam com o medo de ser ignorado. Mesmo quando diz que seleciona pessoas com histórias reais, na prática, o que mais pesa não é a história em si, mas a forma como ela é mostrada. Quanto mais alguém chora, quanto mais se expõe, quanto mais aceita situações desconfortáveis, maior é a chance de ser notado. No fim, não é a autenticidade que conta, mas a capacidade de transformar a própria vulnerabilidade em espetáculo. Esse mecanismo gera um paradoxo cruel. Muitos acreditam que estão sendo acolhidos, mas na verdade, eles estão competindo entre si pela atenção de uma única pessoa. O palco vira uma vitrine de vaidades, aonde cada um entrega um pouco da própria dignidade em troca de alguns instantes de visibilidade. E o desfecho quase sempre é o mesmo. O Carlinhos sai fortalecido, mantém o controle, reforça a própria imagem de poder e assegura a audiência que ele deseja. Já os participantes recebem como recompensa alguns minutos de fama digital que se esgotam tão rápido quanto surgiram, porque grande parte deles não consegue manter essa audiência, porque geralmente essas pessoas não geram conteúdo. No fundo, é um jogo de poder e vaidade que repete uma lógica muito antiga, a do soberano que distribui favores diante da corte. A diferença é que hoje essa corte não é formada por aqueles poucos escolhidos, mas por milhões de espectadores conectados que estão ali ansiosos para descobrir quem vai ser o próximo a se sacrificar para agradar o rei. No fim das contas, o Rancho do Maia vai muito além de um reality transmitindo no Instagram. Ele mostra como a lógica do espetáculo continua viva, só que num formato digital. A essência é a mesma que existia nas arenas da Roma Antiga ou nas praças públicas da Idade Média. Transformar a dor, a vergonha e a exposição de alguém em entretenimento coletivo. O Carlinhos Maia ocupa o papel de mestre de cerimônias, aquele que é responsável por decidir quem merece destaque e quem vai ser deixado de lado. Ele distribui atenção como se fosse um prêmio, enquanto a plateia assiste e vibra. Quem aceita se expor mais, quem suporta mais constrangimentos, ganha alguns segundos de fama. Mas depois que as luzes se apagam, o que sobra para essas pessoas? O público já partiu em busca da próxima polêmica e a visibilidade conquistada se desfez com a mesma velocidade que surgiu. O que impressiona é perceber que esse fenômeno não se limita ao Rancho do Maia. Nós rimos, compartilhamos e comentamos, mas raramente paramos para pensar que estamos participando de um ciclo em que o sofrimento de um serve de distração para outros. E eu me incluo muitas vezes nisso, tá? Não é porque eu não consumo o conteúdo do Rancho do Maia que sou a rainha erudita. Esses dias atrás, eu ri de um rios onde uma moça prendia a dentadura no morango do amor, que não deixa de ser uma humilhação para chamar atenção, né, gente? Então a pergunta que fica é, até quando a gente vai normalizar esse tipo de espetáculo? Até quando a gente vai consumir conteúdos que transformam pessoas em personagens de um teatro de humilhação? Talvez a questão mais importante não seja o que o Carlinhos Maia faz, mas o que nós, como público, aceitamos assistir. E aí fica o desafio. Se fosse você num lugar, aceitaria se expor para conquistar alguns segundos de fama? Ou teria coragem de dizer não, mesmo sabendo que a internet premia apenas quem se entrega sem limite? Essa escolha diz muito sobre o que a gente está se tornando como sociedade. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E eu já prevejo muitos fãs do Carlinhos Maia me xingando aqui nos comentários. Porque o discurso é sempre o mesmo, né? Você está falando mal de um homem que ajuda muita gente, que não sei o quê, que você está falando mal. Tá bom, né, gente? Então, se você gostou do meu conteúdo, se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.